Olá, tudo bem? Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e estou trazendo para esse espaço hoje a entrevista que eu fiz ao vivo com a Ana Paula Henkel, conhecida nas redes sociais como Ana Paula do Vôlei, nossa ex-jogadora de vôlei aqui da seleção brasileira, campeã olímpica em 96 em Atlanta e muito ativa nas redes sociais. Nós conversamos sobre a defesa do esporte feminino, que desde 2015 vem sendo invadido por atletas trans, homens biológicos que fizeram cirurgia de mudança de sexo ou apenas mudaram a identidade social, hoje em dia se reconhecem como mulheres e que começaram a ser aceitos no esporte feminino, embora tenham altura, estrutura física, força, velocidade, capacidade respiratória muito maiores do que as mulheres por motivos óbvios. A Ana Paula defende essa causa e recentemente ela também entrou na discussão sobre a situação dos negros nos Estados Unidos, trazendo para as redes sociais dela estatísticas do Departamento de Justiça americano, pois nesses dois casos a Ana Paula foi vítima de um linchamento virtual e eu convidei a Ana Paula para vir para a live que eu faço toda segunda-feira às 11h30 da manhã no Instagram da Gazeta do Povo, e agora trago para vocês aqui, para que ela colocasse o seu lado nessas duas questões, o que ela defende em relação a esses dois temas e o que aconteceu com ela depois que ela passou a expor suas ideias nas redes sociais sobre esses dois temas. Então acompanhe a entrevista e veja você mesmo com os seus próprios olhos as argumentações da Ana Paula, se ela é racista e se ela é transfóbica. Vou começar a live no assunto mais recente, que é a questão dos protestos aí nos Estados Unidos. Você mora nos Estados Unidos, né? Acho que todo mundo sabe que você mora aí já há muitos anos. Como é que você tem acompanhado isso e o que aconteceu recentemente com você depois que você divulgou as últimas estatísticas levantadas pelo próprio governo americano em relação à situação dos negros aí nos Estados Unidos? Bom, Cristina, a gente sempre tem que começar dizendo que toda vida ela é sagrada e que a morte do George Floyd foi um choque, né? Foi uma barbárie. O policial que matou George Floyd, acho que antes de ser um péssimo policial, é um ser humano objeto, né? O que a gente viu ali naquele vídeo foi uma barbárie inadmissível, e o policial, inclusive, já tinha um histórico também de força violenta, né? Ele já tinha sido afastado. Ele tinha, inclusive, no passado, ele também teve uma situação de confronto assim, onde um homem branco também morreu numa operação com ele. Não tivemos os mesmos protestos, mas está lá no recorde dele. Então, a gente sempre tem que colocar isso como ponto principal. Ninguém está minimizando a morte de ninguém, nem do George Floyd, muito pelo contrário. E qualquer forma de protesto pacífica é super bem-vindo. A gente vive numa democracia. Aqui nos Estados Unidos tem a primeira emenda, né? A liberdade de expressão, de se expressar. Agora, os protestos, eles tomaram um rumo muito violento, né, Cristina? O grupo Antifa, que agora entrou na lista de grupo de terrorismo doméstico colocado pelo Donald Trump, tomou conta dos protestos e comunidades negras inteiras foram queimadas. Bares, lojas, mercados, depois lojas de grife foram saqueadas. Então, assim, se perdeu o propósito, que no começo teria algum sentido, se perdeu o propósito. Inclusive, né, Ana, desculpe te cortar, mas acho bom ressaltar para quem eventualmente não tenha te acompanhado, eu vi no Twitter, talvez você tenha colocado aqui no Insta também, a situação de negros pedindo para que as pessoas que protestavam parassem com aqueles atos violentos, porque isso era contra a causa negra, só prejudicava a imagem dos negros perante a população em geral. E teve uma fala muito contundente de uma negra em Chicago, que inclusive eu também compartilhei dentro de uma coluna minha na Gazeta do Povo na semana passada, falando sobre os protestos aqui em Curitiba, que acabaram sendo super violentos também, a título de combater racismo, mas acabaram cometendo vários crimes, depredação, queimaram a bandeira nacional da frente do Palácio do Governo, enfim, você também acompanhou isso. Eu acompanhei. Mas várias pessoas compartilharam essa fala dessa negra americana
e foi ali que começou uma situação de ataque virtual a você, né? Foi, exatamente. Então, ou seja, mas isso são inimigos políticos, inimigos já de longa data, que de vez em quando eles aparecem com esse ataque orquestrado. Eu estou acostumada a isso. Então, foi um ataque covarde, de uma covardia assim, absurda, porque eu sei da minha índole, eu sei do meu caráter, eu sei da luta que eu tenho aqui, eu tenho amigos atletas negros aqui que ajudam comunidades negras, e eles estão absolutamente contra todos esses protestos, porque dentro desse círculo de amigos que eu tenho amigos negros atletas e também policiais. Então, na verdade, eu tento mostrar e tentei mostrar ali no Twitter que o racismo, ele existe na sociedade. Inclusive, tem um vídeo maravilhoso da Candace Owens. Convido todo mundo a acompanhar essa mulher negra, maravilhosa, pensamento independente, super corajosa. E antes de ontem, ela soltou um vídeo dizendo que racismo existe. Racismo de negros com brancos, brancos com negros, com latinos, com asiáticos. Que o racismo, ele existe. E o meu ponto no Twitter foi exatamente mostrar que os números do Departamento de Justiça não mostram um racismo sistêmico por parte dos policiais. Esse cântico que esses protestos todos estão cantando, né? Racismo policial, genocídio policial, os números não mostram isso, não Cristina. Mostram, né? Não mostram a Gazeta isso. Tá até com eu estou tentando abrir aqui porque a Gazeta do Povo está com uma reportagem na capa hoje, eu vou twittar, falando justamente sobre os policiais. Não, as estatísticas estão caindo de morte de negros por policiais nos Estados Unidos, né? E aí tem um problema muito sério também, que quando se grita o tempo todo, né, esse mantra de genocídio policial, de racismo sistêmico policial, volto a repetir, a gente pode discutir o racismo na sociedade, mas o racismo sistêmico dentro do sistema policial, ele não existe. Os números mostram. Em 2019, em 10 milhões de operações nos Estados Unidos, 1.040 pessoas morreram em confrontos com a polícia. 9 eram negros. 19 eram Isso as brancos. Pessoas desarmadas, né? Parece que é uma estatística de pessoas Exato. Desarmadas. E 9 negros morreram nesses confrontos e 19 brancos morreram e mais de 50 policiais morreram nesses confrontos. Então, os números do Departamento de Justiça, que foi exatamente o que eu trouxe, né, que causou essa polêmica aí, porque um tweet de uma conversa inteira foi pensado maliciosamente e propositalmente, Cristina, exatamente para fazer isso. Deixa eu só fazer uma parte aqui que eu acho bem importante. Depois que eu vi a polêmica toda rolando, fui olhar no teu perfil para ver o que tinha acontecido afinal de contas. Então, quem não acompanha muito o Twitter, que aqui no Insta é diferente a configuração, a pessoa pode fazer um comentário, fazer uma argumentação longa em vários pequenos posts que ficam linkados um ao outro, né? Porque não cabem muitos caracteres nos posts do Twitter. Então as pessoas fazem isso e a Ana foi dando essas estatísticas do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, post a post, e só quem leu tudo entendeu o contexto. Só que pinçaram um daqueles argumentos lá do meio e jogaram na rede. Olha como essa mulher é racista. Exatamente. Né? Querendo impor para você um racismo que você não tem. Que você queria justamente alertar para a situação dos negros antes da questão criminal, antes da questão da violência, né? Qual é a situação dos negros nos Estados Unidos? E isso, Cristina, o tweet original dessa conversa toda é um vídeo de uma negra onde eu estou elogiando a negra, onde eu estou dizendo, olha que mulher corajosa, olha que honestidade. É aquela, né? Aquela que eu falei. Inclusive, essa negra de Chicago. Ela agora, ela tá na televisão direto aqui. Ela serve às forças armadas americanas. Então, é uma mulher, assim, ela é patriota, ela é imigrante e ela está aqui dizendo exatamente que o movimento Black Lives Matter sequestrou os negros como arma política, como massa de manobra, porque o movimento ele nunca está presente nos bairros negros, onde hoje 90% dos negros que são mortos por negros. As estatísticas também estão todas no Departamento
nos relatórios do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E aí, o que me preocupa, Cristina, é porque nós que temos amigos negros que fazem muitos trabalhos nas comunidades, eles são contra essa narrativa desse genocídio policial, porque o que acontece? Eu vou fazer uma série de tweets hoje mais tarde, mostrando o que os negros, os professores e os intelectuais daqui estão falando. Existe uma coisa muito perigosa que está acontecendo já há alguns anos, e isso foi apontado pelo professor lá de Stanford, do Hoover Institute. Ele tem um livro chamado White Guilt, que é o professor Shelby Steele. E ele, nesse livro White Guilt, né, que é culpa branca, ele mostra que quanto mais se demoniza a polícia, quem mais sofre são as comunidades negras, porque tem uma coisa chamada aqui que é Ferguson Effect. Ferguson, para quem não se lembra, aquele rapaz que também morreu num confronto policial na cidade de Ferguson em 2015, e que também a morte dele gerou muitos protestos, né? Mais para frente, dentro do julgamento do policial, mostrou-se que ele estava ali numa luta para pegar a arma do policial e tentar atirar no policial, o policial foi absolvido. Desde que aconteceu essa morte desse negro, a gente está vendo aqui, e isso quem mostra é o professor Steele, o Ferguson Effect é o quê? Desde quando se começou a gritar genocídio policial, os policiais começaram a ficar com medo de atender as comunidades negras quando são chamados. Então, a morte de negros caiu, a morte de negros por negros não caiu, mas o atendimento dos policiais a essas comunidades caiu muito, porque agora eles têm medo de chegar lá, encontrar um campo de batalha ou uma briga de gangue, por exemplo, e tentar colocar ordem e levarem para essa narrativa de morte por racismo se algum negro morrer nessa operação. Então, esse cântico de genocídio por parte dos policiais, isso está prejudicando exatamente as comunidades negras. Tem vídeos aqui de mães, de avós, pedindo para pararem com isso, porque elas precisam de policiamento ali na comunidade delas. E se a gente continuar falando racismo sistêmico por parte dos policiais, a gente só está prejudicando exatamente essas comunidades negras. E é muito cruel, né, com uma população que já sofre preconceito, como você disse lá no início da live, a gente tem que assumir que existe o racismo sim, e que é preciso que todas as raças se unam para que o racismo seja extinto contra qualquer raça que seja, mas são os mais prejudicados quando esses protestos tomam o rumo que estão tomando, e no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil, inclusive, e Curitiba, por exemplo, que é uma cidade que no Brasil tem uma população negra muito menor do que em outros estados, como a Bahia, como o Nordeste, São Paulo mesmo, que é do lado do Paraná, pega uma população negra que é pequena e que sofre sim racismo e diz que vai representar essa população, vai lá para o centro cívico onde tem os prédios públicos de todos os poderes, arranca, a bandeira estava meio mastro em respeito às vítimas de Covid, eles me arrancam essa bandeira, botam fogo e dizem que estão representando os negros. Graças a Deus, no dia seguinte, alguns amigos negros, sem querer fazer aglomeração, não vamos chamar manifestação nenhuma, vamos só nós, foram lá com uma bandeira nova, num ato simbólico, entregar para o governo do estado e dizer: aquela turma não nos representa, nós não apoiamos aquele tipo de ato e nós queremos sim ter um bom entendimento com a comunidade em geral e com a polícia, porque a gente precisa da polícia, né? Todo mundo precisa. Exatamente. O problema que eu vejo também é que quando isso é feito de uma maneira muito proposital, é que aqui nos Estados Unidos o Partido Democrata ele sequestrou a minoria negra, por exemplo, né? Porque eles colocam nos balaios os negros, as mulheres e os homossexuais. É assim que o Partido Democrata faz.
Você não Exatamente como aconteceu no Brasil com os partidos de esquerda. Exatamente. Então você não tem opinião. Eu como mulher, eu não tenho. A minha opinião não é válida se eu não voto no Partido Democrata. A mesma coisa um homossexual. Até convido as pessoas a seguirem Brandon Straka no Twitter, que é um homossexual maravilhoso que votou a vida inteira no Partido Democrata e há 2 anos ele começou a pesquisar onde o dinheiro estava indo, o que estava acontecendo e acabou o amor pelo Partido Democrata. Hoje ele é um grande eleitor de Donald Trump. E os negros, eles fazem isso também. Então, o que eu vejo desse sequestro das pautas negras, e aí também tem um outro pensador maravilhoso negro, o nome dele é Bob Woodson. Ele foi ativista nos anos 60, junto com Martin Luther King. Ele tem um instituto, o Woodson Institute, que ele exatamente vai nas periferias, nas comunidades negras, para desenvolver programas sociais, programas econômicos, programas culturais, exatamente porque a gente vê hoje nas comunidades negras uma quebra familiar muito grande. 75% dos lares negros nos Estados Unidos não tem a figura paterna, não tem o pai, e isso a gente sabe que causa uma desestruturação muito grande nas crianças. O próprio Barack Obama falou isso. E aí ontem o Mr. Desde evasão escolar, né, Ana? Evasão escolar, falta de emprego depois, criminalidade. Falta de criminalidade, né? O próprio Barack Obama disse que uma criança negra sem a figura do pai, ela tem 20 vezes mais chances de terminar na cadeia aos 20 anos de idade, né? E aí ele trouxe um dado que eu fiquei, assim, absolutamente chocada, que aí você vê que o Partido Democrata aqui, ele está nas comunidades negras como representantes, mas eles não estão. Olha esse dado que ele trouxe. 22 trilhões de dólares já foram gastos na pobreza negra nos Estados Unidos. 70% desse dinheiro foi para manter os serviços, foi para manter políticos, assessores. 70% de 22 trilhões de dólares. Só 30% que foram para a comunidade. Então, a gente vê que se a gente não... a gente tem que fazer a nossa parte alertando, vamos tomar no couro, não tem jeito, a gente vai tomar, mas a gente tem que se comprometer com a verdade e se indignar que esse cântico de que existe um racismo sistêmico policial só prejudica as comunidades negras e não expõe os verdadeiros problemas socioeconômicos dessas comunidades. Sim, Ana, aproveitando que a gente citou essa situação toda, eu só quero lembrar que normalmente eu faço essa live com 15 minutos, mas hoje nós vamos tratar de 2 assuntos, os 2 muito importantes. A Ana tem sido uma ativista dessas causas, não só contra o racismo e a favor dos negros, sim, mas também na questão do esporte feminino. E aí eu faço o link, te peço para você esticar um pouco mais também, claro, quem está nos acompanhando, para a gente entrar nesse outro assunto, e eu faço o link entre os 2 assuntos, porque quando você começou na internet a tentar proteger o esporte feminino, a trazer o olhar das pessoas para essa causa, que o esporte feminino estava sumindo, porque as mulheres atletas estavam sendo obrigadas a competir com homens biológicos que tinham feito a cirurgia de mudança de sexo, ou nem isso, que tinham apenas mudado a identidade social, o nome, e estavam competindo como mulheres. E aí no começo você também foi muito bombardeada, passou por um linchamento virtual como esse que está acontecendo agora, por pessoas que botam para um lado desonesto mesmo o debate e te acusam, no caso lá, de transfobia. Então eu queria que você explicasse primeiro também o que aconteceu para a gente entrar nesse tema que está aqui hoje na capa da Gazeta, e depois eu convido todo mundo a ler a reportagem, que a Ana Paula traz mais elementos lá também sobre esse assunto. Aliás, eu já li a reportagem e brilhantemente escrita, com dados, e parabéns, foi muito... Você pegou exatamente o que as mulheres pensam e estão lutando, né? Pelo seu direito natural. Cristina, foi a mesma coisa. E a minha esperança, dentro desse novo linchamento, é que aconteça o que aconteceu quando eu comecei a trazer as pautas
para a defesa do esporte feminino. Eu comecei isso há 3 anos, mais ou menos, e eu disse, opa, isso aqui está errado, porque isso aqui lá na frente vai prejudicar muitas mulheres que são patrulhadas a vida inteira, pela patrulha médica, né, exames antidoping que a gente faz a vida inteira. Isso no nível profissional. No nível escolar, aqui nos Estados Unidos, muitas meninas, aqui para quem não sabe, todas as universidades são pagas, não existe universidade gratuita, e algumas são muito caras. Então, a pessoa que tem uma aptidão atlética, ela investe naquela aptidão atlética exatamente para tentar uma bolsa atlética para entrar naquela universidade. E aí, eu vendo aquilo tudo, eu pensei, isso aqui vai afetar também lá na frente meninas, elas vão começar a perder suas bolsas para meninos biológicos. E não deu outra, E efetivamente aconteceu, né? Tem o caso de Connecticut, lá que as meninas estão, inclusive, processando o Estado por conta de não terem mais chance de conseguir bolsa nas universidades, porque só as atletas trans levam como se fossem atletas mulheres. Exatamente. Então, quando eu comecei esse debate há 3 anos, e que eu fiz exatamente a mesma coisa, eu trouxe dados, ciência, biologia humana, políticas antidoping, taxas hormonais. E até hoje, Cristina, ninguém refutou os meus dados. Até hoje tem um ou outro que me chama de transfóbica. No começo foi exatamente esse mesmo linchamento que aconteceu agora. Quando eu comecei, eu não vou pedir desculpa por falar a verdade. Isso aí eu não vou pedir desculpa por falar a verdade. E nunca pedi em relação a transexuais no esporte feminino, até porque nós sempre enaltecemos as escolhas sociais das pessoas, a identidade social da pessoa. Isso aí é um bem único, uma coisa única que todo mundo tem que ser respeitado, como a pessoa quer viver a sua vida. E eu não Isso é importante frisar sempre, né? Como na questão do racismo. Quando você coloca que o esporte feminino precisa ser defendido e as mulheres precisam ter o direito de competir com mulheres biológicas, você não está dizendo que você é contra a opção sexual de ninguém, nem a vida que ela queira levar fora das quadras, das pistas, né? De jeito nenhum, muito pelo contrário, né? Nós acreditamos, nós conservadores acreditamos que a minoria, a menor das minorias é o indivíduo. É o indivíduo que escolhe como quer viver, como quer progredir, e a identidade social da pessoa é muito importante ser respeitada. E eu não imagino as batalhas emocionais, psicológicas que uma trans ou um trans tem que passar para se sentir como ele se vê. No entanto, no esporte, o pilar mais sólido é da identidade biológica e não da identidade social. Isso está escrito na Carta Olímpica do Barão de Coubertin, isso há mais de 100 anos, né? Que a gente tem que proteger o esporte feminino e as mulheres, e o level playing field, ou seja, a mesma oportunidade dada para as mulheres sem vantagem para algum lado. E aí, nesses 3 anos, Cristina, eu vim sempre batendo na tecla da biologia, da ciência. Até hoje, ninguém refuta os meus dados. E hoje eu vejo que a grande maioria concorda comigo. Então, a gente tem que ter resiliência, a gente tem que ter paciência, porque a gente sabe que a gente está do lado de dados, de fatos, e não de narrativas e falácias. Então, hoje, depois desses 3 anos, eu vejo que tem muita gente, por exemplo, que discorda das minhas posições políticas, das minhas posições econômicas, e que concorda comigo em relação aos trans. Fala, nossa, você sabe que no começo eu te achei transfóbica, eu te achei isso, aí você continuou falando, eu fui pesquisar e você tá certo, é muito prejudicial às mulheres. Então eu espero que essa mesma coisa aconteça nesse novo linchamento, e eu tenho presenciado, quero aproveitar aqui o espaço e agradecer. Nas últimas 48 horas, Cristina, eu recebi uma chuva de amor, assim, e de apoio, e de milhares, mas milhares de mensagens, que em 48 anos, em 24 anos como jogadora da seleção, eu não tinha recebido. Pessoas dizendo exatamente o que a gente está conversando aqui. Se a gente não lidar com dados, com fatos, a gente não tem como ajudar a nossa sociedade.
se é com as mulheres, se é com os negros. Então, eu quero agradecer essas milhares de mensagens que eu tenho recebido. Eu tenho recebido, por exemplo, mensagens de pessoas voltando, que me xingaram e agora voltaram e falaram: eu quero te pedir desculpa, porque eu fui olhar a sua thread, eu fui pesquisar e eu entendo o que você está falando. E é isso que é o nosso papel no jornalismo, ele é exatamente esse, ele é trazer os dados para que as pessoas façam a sua interpretação e tomem as suas decisões. Então, quando isso começou no esporte, foi difícil, mas hoje as pessoas enxergam. E há um movimento agora mundial muito grande, como você citou na sua matéria, de mulheres que estão saindo da espiral do silêncio, porque é isso que a gente tem que quebrar. E a gente só quebra a espiral do silêncio com dados, com fatos analisados e não apenas com narrativas. E nesse caso das mulheres, a disparidade é muito grande, né, Cristina? A gente é policiada a vida inteira. Então, eu quero te interromper só um pouquinho para contextualizar. Eu não quero esticar demais a live, já está com quase meia hora aqui pela minha contagem, mas eu ainda acho importante fazer uma outra colocação. Quem quiser saber mais detalhes de como que as atletas trans, os homens biológicos que começaram a se identificar como mulheres, como que eles entraram no esporte feminino, que já faz 5 anos isso, e em que momento que isso começou a ficar muito desigual para as mulheres. Nos Estados Unidos nossa, a gente dá uma busca por mulheres trans no esporte, é impressionante, já tem mais de 60 casos de halterofilismo, fisiculturismo, atletismo, ciclismo, natação, nos esportes coletivos também. A gente tem aqui no Brasil já o caso da Tiffany, jogadora de vôlei. Então, enfim, isso vai na Europa toda, Austrália, vai crescendo e as mulheres vão perdendo realmente espaço. Mas quem quiser saber exatamente como isso começou e tal, eu sugiro que leia a reportagem ali da Gazeta, que está bem completa. O foco da reportagem era sobre esse movimento que a Ana Paula citou aí, de mulheres, não necessariamente atletas, mas tem muitas ex-atletas, tem homens também no movimento, né? Técnicos, médicos do esporte, fisiologistas e tal, pedindo para o Comitê Olímpico Internacional rever seu posicionamento e banir do esporte feminino as atletas trans. Se vai ter uma liga separada ou não é uma questão para o COI resolver, mas o esporte feminino precisa ser preservado. Mas eu queria entrar especificamente na questão do doping, Ana, para você explicar, talvez da forma mais leiga possível, o que é o antidoping que fazem com as atletas mulheres e por que a entrada das trans é tão desonesta com as mulheres. Bom, isso é uma questão muito importante, porque o meu primeiro antidoping, o teste antidoping que eu fiz, por exemplo, eu tinha 16 anos. E dos 16 anos até os 38, eu fui testada dentro das competições e fora das competições. Por que fora das competições? Porque a agência antidoping, que é a WADA, WADA, ela tem que monitorar os atletas para que fora das competições você não use as substâncias proibidas que você não usaria durante as competições. Então, aqui na minha casa, eu cansei de receber a WADA 5h30, 6 da manhã, para fazer exatamente o teste. Então, exame de sangue para dosagem de testosterona, que é o hormônio masculino. Principalmente testosterona, que é o suprassumo do esporte, né? A testosterona é o que todo mundo sonha ter no seu corpo. Inclusive mulheres que têm uma testosterona endógena, né? Uma produção que é natural, que tem alguma disfunção hormonal, essas mulheres elas têm que parar de jogar, de competir, para baixar essa testosterona, para tomar bloqueadores, elas não podem competir. Então, aí a gente já vê que os trans no esporte feminino traz preconceito, inclusive com essas mulheres, né? Essas mulheres biológicas. E aí, o que acontece? Nesse tempo todo... E detalhe, né, Ana? A testosterona no corpo da mulher trans, ela é muito maior, mesmo que seja feita a terapia de reversão hormonal, porque é do corpo masculino isso, né? O corpo masculino muito maior. E a gente tem dados aqui também, Cristina, das federações americanas de natação e atletismo, que aí alguém me fez uma pergunta, né? Mas e se a gente começar a fazer a transição mais cedo? Os dados das federações aqui de atletismo e de natação mostram
que desde os 6 anos de idade, que eles acompanham os atletas, né? Desde os 6 anos de idade, que desde os 6 anos os meninos e as meninas já têm um gap muito grande de tempo e de performance. E esse gap na pré-puberdade, ele aumenta muito, porque os meninos recebem uma taxa cavalar de testosterona, depois esse gap fecha um pouquinho, mas ele nunca cessa, ele nunca junta. Então, isso traz o quê? Precisa frisar também, né, Ana, que essa quantidade absurda de testosterona que os homens têm influi na musculatura, até na estrutura óssea, no tamanho do corpo, na altura, coração, pulmão, capacidade respiratória. Exato, a própria capacidade de oxigenação sanguínea. Os homens, eles têm mais hemoglobina, eles têm uma capacidade de resistência muito maior do que a nossa. E aí, se hoje a gente segue o esporte colocando trans, que a regra, aliás, não é regra, é uma recomendação do COI, que trans eles têm que ter a testosterona até 10 nanomols por litro, a nossa média de mulheres é de 2,7 a 3,5, é a nossa média, a gente não consegue. Quer dizer, eles ainda mais. Assim, ainda que eles tivessem conseguido reduzir a essa taxa, que eles seria uma taxa justa no sangue, mais que a gente. 3 a 4 vezes mais que as mulheres. Então, basicamente assim, e eu costumo dizer que ninguém está fechado para o debate, mas a gente tem que trazer estudos, né? A gente tem que trazer exatamente estudos a longo prazo, provas científicas, de que 1 ano de testosterona a 10 nanomols por litro, ele reverte danos de uma carga genética masculina, que é coração maior, pulmões maiores. Porque tem mais isso, né? O COI recomendou que as federações aceitassem atletas trans que tivessem feito uma terapia hormonal e conseguido reduzir o nível de testosterona a essa taxa aí de 10 nanomols por litro de sangue, mas não falou nada sobre todos os anos anteriores que a atleta teve o bombardeio de testosterona que fez o corpo ficar maior, a força ficar maior, a resistência ficar maior e se reverte, né? São 20, 30 anos colhendo os benefícios da testosterona, enquanto nós somos policiadas com periódicos exames antidoping. E tem um outro ponto em relação ao doping que você mencionou, Cristina, que é o seguinte: eu, como jogadora, as agências de antidoping, elas guardam a nossa amostra B, né, com a nossa contraprova, durante 10 anos. Caso no futuro surja alguma suspeita de que eu tenha usado testosterona ou alguma substância ilícita, eles podem reacessar essa contraprova, e se essa contraprova deu positivo para testosterona, daquela data até o dia de hoje, eu perco todos os meus títulos, eu sou banida do esporte, eu sou suspensa. Então, o que acontece? Enquanto eu estava sendo policiada esse tempo todo, e eu posso perder títulos retroativamente, a atleta trans estava sendo autorizada a usar a testosterona como homem no corpo de homem. Então, é uma disparidade absurda. E a gente tem que entender que essa inclusão de trans, ela significa a maciça exclusão de mulheres, desde a escola até o esporte de alta performance. Porque o esporte individual, por exemplo, natação, atletismo, que é o caso das meninas de Connecticut, você não tem como vencer um homem biológico. E a gente vê homens que eram jogadores medíocres ou atletas medíocres, que eu digo mediocridade no sentido de não ter a expressão esportiva na categoria masculina, hoje são atletas de ponta no campo feminino. Isso é muito injusto com as mulheres. Sim. Vamos continuar combatendo as injustiças com as forças que a gente tem, né? Vamos. Ana Paula, muito obrigada pela entrevista, parabéns pela tua luta aí em todas essas causas, né? Tenho certeza que os negros de bem, as atletas de bem, as atletas trans conscientes estão com você, estão nessa causa e sabem que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ninguém é racista ou transfóbico porque se coloca a favor da ciência e a favor das estatísticas honestas
para entrar numa discussão como essa, né? Eu que agradeço, muito obrigada, Cristina. viu? Eu tenho recebido muitas mensagens de negros também dizendo obrigado por mostrar, e negros policiais dizendo obrigado por mostrar que a polícia não pode ser demonizada, que isso prejudica as nossas comunidades. Então, eu agradeço muito. E a gente sabe que quando não se pode refutar os fatos, é só agredindo o mensageiro. Mas a gente segue fazendo o nosso trabalho sério, Cristina. Parabéns para você também. Obrigada. Eu vou deixar salva a live aqui no IGTV da Gazeta. Se você tem amigos que possam se interessar pelo assunto, compartilha aí para mais gente ter acesso à versão original do que a Ana Paula disse e de que causas ela está defendendo. Obrigada, viu, Ana? Bom dia e boa semana aí para você. Para você também. Tchau, tchau. E você, o que acha da presença de atletas trans no esporte feminino? É justo com as mulheres atletas? O que você acha de movimentos que se dizem antirracistas estarem pregando violência nas ruas? Facilita ou dificulta ainda mais a vida dos negros que já são tão discriminados, sim, por causa da cor da sua pele? Deixe seu comentário aí e se gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Te espero no próximo vídeo. Até lá!